Maduro falando. Internacionales. Estamos en el templo de la justicia, que se podría decir el templo de la Constitución. Si queréis paz, respetad la Constitución, respetad las leyes, respetad las instituciones. Hemos estado en un acto único que demuestra la fuerza democrática, constitucional e institucional del país. Un país con 5 poderes establecidos y fuertes. Siempre podrán mejorar, cambiar para perfeccionarse. Pero hoy por hoy Venezuela tiene 5 poderes constitucionales establecidos. Hemos sido citados judicialmente los 10 candidatos. Hemos asistido a la citación judicial 9. Volvió a faltar el candidato del fascismo, González Urrutia. No da la cara. ¿Qué planea? ¿Más violencia? ¿Qué planea? ¿Tienen otros delincuentes escondidos que no hemos capturado para atacar hospitales, autobuses, para quemar bases policiales, para quemarle vehículos a ciudadanos? Señor González Urrutia, ¿qué planea usted? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara? Fui informado oficialmente a las 10 de la mañana que estaban confirmados los 10 candidatos. Y luego se recibió una llamada por parte de un abogado apoderado, quien dijo que no había consenso en la plataforma unitaria para asistir. Señor González Urrutia, hay un concepto que manejan los abogados. Esta citación judicial y este caso es intuitu persona. Es usted. Es como que yo buscara justificación, que el Gran Polo Patriótico no está todavía de acuerdo, no es el Gran Polo Patriótico, es Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5.892.464, que fue citado por el máximo tribunal de la República. Si usted no respetó al CNE para firmar un acuerdo para reconocer los resultados, si usted, señor González Urrutia, no respeta al máximo tribunal de la República, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Volver a llamar a asaltar el poder? Abramos los ojos. Venezuela está en paz y va a seguir en paz. Y nada ni nadie va a perturbar la paz, porque es un objetivo supremo de la Constitución y es el sentimiento más profundo que hay en la Venezuela de hoy. Hemos estado en un acto del máximo nivel jurídico, constitucional, institucional y judicial. Hemos comparecido con respeto ante los máximos magistrados de la República, ante el máximo tribunal. Yo le puedo decir a Venezuela entera que es a quien le debo cuentas, al quien le debo compromisos, a quien me debo. A todos los venezolanos y venezolanas, estoy a la disposición absoluta de la máxima sala en materia electoral, en la legislación y en la Constitución venezolana. Y estamos preparados para entregar todos los recaudos legales
el 100% de las actas y todo lo que sea requerido para ser revisado por el máximo tribunal de justicia, como contempla la Constitución, de manera sabia y hermosa. Y como ha sido desarrollado aguas abajo en las leyes orgánicas, en las leyes electorales, en los reglamentos, en los manuales y a todas las instancias de la estructura legal institucional electoral de Venezuela, que es una estructura blindada. No digo más. Estamos listos. A la orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, a la orden de nuestro pueblo y a través de la ley, las instituciones y el respeto a la Constitución, nadie va a perturbar la paz. La justicia se hará y la paz se consolidará. Si quieren hacer preguntas, estoy a la orden de ustedes en Miraflores. Los espero allá. Gracias. Bien, ahí tenían las declaraciones. Estábamos escuchando las declaraciones del presidente candidato. Aí, excelentes declarações do Maduro, hein? Excelentes declarações do Maduro. Até anotei aqui, ó. Anotei aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. O que o Maduro falou? Começou o discurso chamando o Rutia de fascista, né? Que é importante dar nome aos bois, gente. Vamos parar de legitimar o fascismo, legitimar o imperialismo estadunidense. Vamos apontar o dedo, vamos botar o dedo em quem tem que ser apontado. Começou o discurso chamando o González, o Rutia, de fascista. Tá? Segundo ponto, González Urrutia não respeita o Conselho Nacional Eleitoral, não respeita a sala eleitoral do STF venezuelano, do Superior Tribunal de Justiça. O que ele respeita? Por que quer ser presidente do país alguém que não respeita as instituições do país? Que bela pergunta que o Maduro fez no seu discurso, né? Terceiro ponto, estamos preparados para entregar as atas à Sala Eleitoral do Superior Tribunal de Justiça. Declaração do Maduro. Estamos preparados para entregar as atas à Sala Eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, o Maduro não tem que entregar as atas para o governo dos Estados Unidos. O Maduro não tem que entregar as atas para os golpistas da extrema-direita latino-americana. O Maduro não tem que entregar as atas para o Milei. O Maduro não tem que entregar as atas para o fascista Bukele de El Salvador. O Maduro não tem que entregar atas para o Boric. O Maduro não tem que entregar atas para o William Bonner, da Rede Globo. O Maduro tem que entregar as atas para a Sala Eleitoral do Superior Tribunal de Justiça da Venezuela, conforme diz a Constituição da Venezuela e as leis eleitorais da Venezuela. Quarto ponto, respeito às leis eleitorais e instâncias democráticas da Venezuela. Foi o que disse Maduro. E, por último, diz que está às ordens da Sala Eleitoral do Poder Judiciário do Supremo, do STF da Venezuela e do povo venezuelano. Esta foi a fala de Maduro, muito boa fala, diz que está à disposição da imprensa, mas não ali. No Palácio de Miraflores, diz que está à disposição da imprensa. Então, assim, que satisfação assistir a este evento, pessoal. Que satisfação assistir a democracia venezuelana funcionando. Ou a gente vai desacreditar por completo o STF da Venezuela também. É o que os golpistas estão fazendo. É o que os golpistas da América Latina fazem. Desacreditaram também o STF aqui no Brasil, o TSE do Brasil. Quem não lembra, vamos esquecer.
Vamos esquecer de dezembro de 2022 no Brasil, do 8 de janeiro. Vamos esquecer que até hoje os golpistas desacreditam o STF e dizem que o Lula ganhou roubada a eleição, que foi o Xandão que roubou a eleição para o Lula. É o mesmo discurso de lá. O mesmo. Certo, pessoal? Eu vou prosseguir aqui, ó. Vou ficar mais um tempinho com vocês. Eu preparei alguns vídeos, tá, gente, para a gente repercutir. Vou começar aqui com o Paulo Nogueira Batista. Depois vou trazer o Nassif, repercutindo os palpites da mídia na posição do Lula sobre a eleição na Venezuela. Vou trazer o Samuel Brown, que para mim fez um dos melhores comentários que eu assisti até agora, falando sobre os dados eleitorais da Venezuela. Por que se exige tanto para validar a eleição de Maduro na Venezuela? Tá, pessoal? Vou trazer esses 3 vídeos aqui para repercutir com vocês, e aí a gente vai intercalando aqui, vai conversando. Enquanto vamos passando, a gente vai conversando aqui, tá? Deixa eu trazer aqui o Paulo Nogueira Batista e vamos soltar aqui o vídeo. Um breve comentário sobre a situação na Venezuela. A situação é complexa, difícil de avaliar de fora, mas há um pano de fundo que parece claro. A crise econômica da Venezuela é produto, em larga medida, de um regime de sanções que foi imposto ao país pelos Estados Unidos e acompanhado pelos europeus, né? O país sofreu uma enorme quantidade de sanções, teve inclusive as suas reservas internacionais roubadas pelos europeus e pelos americanos, bloqueadas e roubadas. Isso provocou muita instabilidade no país e explica não toda a crise, porque há certamente problemas internos de gestão da economia por parte do governo Maduro, mas é impossível entender a dificuldade econômica da Venezuela sem levar em conta esse regime de sanções. Não vamos esquecer que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E isso desperta cobiça dos americanos, dos europeus, sobretudo dos americanos, declaradamente, inclusive pelo Donald Trump, e eles estão procurando desestabilizar um governo que estatizou o setor, atingiu os interesses de corporações americanas, europeias. E só um parêntese aqui, né? Não existe corporação global, empresa transnacional. O que existe, sobretudo, com algumas poucas exceções, são as empresas de determinados países que têm atuação internacional. Então, quando uma empresa americana dita global é atingida nos seus interesses, o governo americano se solidariza com ela. Vamos, então, fechar esse parênteses e ter clareza quanto a isso, né? Em resumo, nós temos um país vizinho nosso que, com todos os seus problemas, seus defeitos, os erros políticos que o governo Maduro possa ter cometido, é um país que está enfrentando um império. Então, isso não pode ser desconsiderado. Olha o papel do Brasil. Pois é. No meu modesto entender, não é ficar ditando regras para a Venezuela, se metendo no processo interno da Venezuela, não é isso. É isso aí. Perfeito, Paulo Nogueira Leite aqui, ó. Um país que está enfrentando o imperialismo estadunidense, gente. Qual é o papel do Brasil, da Colômbia, do México, de todos os outros países? Respeitar as instâncias internas da Venezuela, gente. Respeitar as instâncias internas, o poder eleitoral da Venezuela, o poder judiciário da Venezuela, são eles que vão decidir. São eles que vão decidir. Não é o New York Times, não é o William Bonner, não é o Milei, não é os Estados Unidos que vão decidir via Twitter, não é os tweets do Milei, não é os tweets do Boric, não é os tweets dos fascistas pelo mundo afora, os tweets do Elon Musk que vão dizer quem é o presidente da Venezuela, pessoal. São as instâncias internas da Venezuela, no processo soberano da Venezuela. Soberano, soberania. E a gente tem que aplaudir esse povo que se ergue contra o imperialismo estadunidense. Está aqui o Paulo Nogueira Leite referendando, falando muito, com todas as letras sobre isso. Perfeito, perfeito. Vou até voltar aqui um pouquinho.
Até voltar um pouquinho, que está muito boa essa fala aqui. Os erros políticos que o governo Maduro possa ter cometido, é um país que está enfrentando o império. Então, isso não pode ser desconsiderado. Qual é o papel do Brasil? No meu modesto entender, não é ficar ditando regras para a Venezuela, se metendo no processo interno da Venezuela. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que respeitar o país vizinho, respeitar o processo político que esse país está seguindo. Não vamos agora querer ser paladinos da democracia à lá Estados Unidos, metendo o bedelho em todos os assuntos internos dos nossos países. Sobretudo, volto a dizer, num país que está enfrentando a pressão do império. Deixa eu falar comentar um pouquinho. Tá aí, bom comentário, né? O que acharam do Paulo Nogueira Batista? Eu achei muito bom o comentário dele. Muito bom, estruturado, trazendo que a questão do petróleo é central, trazendo o enfrentamento do imperialismo e trazendo que os governos dos outros países não têm que se imiscuir, entrar dentro de uma questão interna da Venezuela. A gente tem que respeitar e apoiar o processo democrático da Venezuela com as instituições da Venezuela. Gente, assim, ó, quem não respeita o poder eleitoral da Venezuela e o poder judiciário da Venezuela é golpista. É golpista. Tá aqui a Cláudia, ó. Aqui vai terminar o mandato do Lula e ainda tem golpista fascista enfrentando o STF. E não é aqui, tá, Cláudia? Lá na Venezuela também. Lá na Venezuela também. Tem um camarada aqui que disse o seguinte, ó. O povo que escolheu, os que estão nas ruas protestando, gente, pouquíssima gente nas ruas protestando e fazendo terrorismo nas ruas da Venezuela. Não é protestando, aquilo ali não é protesto legítimo que está acontecendo na Venezuela. Aquilo ali são pessoas pagas que estão fazendo terrorismo nas ruas da Venezuela para causar, desestabilizar o país. É isso. É isso. Democracia dos Estados Unidos é o petróleo dos outros países. É isso aí, né? É isso aí. Agora o Lula tem que cumprimentar o Maduro. Fechou a conta. É isso, né? Perfeito. Perfeito. Sanções impostas pelo Otanistão, que cobiça apenas o petróleo venezuelano e deixar o povo na miséria. Perfeito. Perfeito. Tem que respeitar o povo. Perfeito. Edileuza Ramos, ó, todo nazifascista são fujões e cagão. E por que o Rutia não compareceu no evento no STF da Venezuela? Por que o Rutia não dá entrevista para a imprensa? Não tem entrevista do Rutia aberta. O Maduro, gente, a gente transmitiu aqui no canal ontem. O Maduro recebeu a imprensa internacional, respondeu pergunta do Washington Post, Associated Press, VTV da Venezuela, que é tipo a Globo da Venezuela. Imprensa da direita colombiana fez pergunta e ele respondeu prontamente. Que ditador atende a imprensa da extrema-direita mundial, pessoal? Que ditador da Venezuela ia atender o Washington Post? Então, assim, pessoal, tem que ter coerência com a realidade, com o que está acontecendo na realidade, não com a torcida que a gente tem. Mas vamos ver aqui, ó. Eu estou vendo aqui que o Lula está entrando na pauta aqui no chat. Eu estou trazendo esse comentário do Nassif aqui que eu achei muito bom. O Nassif está analisando os palpites da mídia na posição do Lula sobre a eleição da Venezuela, tá, pessoal? Esse vídeo aqui é de ontem e é de antes da nota, aquela que foi emitida pelo México, Colômbia e Brasil conjuntamente, tá, pessoal? Mas é um vídeo bem interessante aqui a posição do... Esse negócio da Venezuela, a gente vai tratar no segundo bloco aqui, mas eu só queria fazer a banalização das políticas públicas, das instituições, que foi um processo da ultradireita para tentar desmontar todo esse aparato, desconstruir todo esse aparato da democracia ocidental. Então, quando você vê o Milei sapateando, ou quando você via o Bolsonaro tratando a disputa contra os poderes como se fosse briga de bar, tudo isso faz parte desse processo, porque as instituições, elas têm rituais,
faz parte do jogo. Assim como as regras sociais fazem parte do jogo, os rituais fazem parte do jogo institucional. Então, por exemplo, o Itamaraty não pode agir como age um lutador de boxe. Eu digo tudo isso a respeito da saraivada de palpites, porque todo mundo agora, como as redes sociais tornaram todo mundo íntimo de todo mundo, a quantidade de palpites sobre a posição do Lula em relação à Venezuela. O que o Lula fez? Ele não... Sabe o que eu quero saber, pessoal? Eu quero saber o seguinte, ó, o Nassif está certo nessa questão dos palpiteiros, né? Eu quero saber assim, ó, pessoal, os palpiteiros sobre a eleição da Venezuela assistiram isso que a gente assistiu agora aqui no canal, agora, este evento no STF da Venezuela, as declarações de todos os candidatos, com exceção do golpista que não compareceu, talvez com medo de ser preso, né? Porque está levando adiante um golpe de Estado, tem medo de ser preso, porque lá na Venezuela os golpistas são presos, tá, pessoal? Já tem 1.000 pessoas presas na Venezuela nos últimos dias, que a Rede Globo está dizendo que é perseguição do Maduro com a oposição, mas são 1.000 pessoas golpistas que estão quebrando a Venezuela. O deputado, aquele que tinha todo o plano do golpe no celular dele, aqui no Brasil a gente não defende a prisão da turma do 8 de janeiro? Não é um absurdo os deputados brasileiros que estavam lá na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, que gravavam videozinhos aqui, ó, gravaram vídeo na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro aqui, estão soltos, continuam sendo deputados. Não está errado isso, gente? O Bolsonaro não era para estar preso pelo golpe que ele liderou no 8 de janeiro? É isso que o Maduro faz na Venezuela. Lá não tem espaço. Lá não tem espaço, já tem 1.000 presos. E talvez se o González Urrutia tivesse comparecido ao STF da Venezuela hoje, talvez ele saísse algemado do STF, que era o que deveria acontecer. Porque ele é um golpista, é isso que ele é. Vamos seguir aqui com o Nassif. Ó. Não endossou a eleição do Maduro, pediu que houvesse a divulgação dos mapas eleitorais. Só depois da divulgação dos mapas eleitorais que vai se saber. Essa é a posição do Lula. Ou seja, um país, o Brasil, que tem como responsabilidade manter o equilíbrio no continente, queria o quê? Que ele chegasse e falasse, olha, o Maduro venceu corretamente. O PT pode falar isso, o presidente da República não. Ou queria que condenasse o Maduro antecipadamente, dizendo que ele fraudou. O Maduro é um problema, hein? Não estou minimizando o problema Maduro. Mas exigir de um presidente da República... Ó, olha o que o Nassif falou agora, Kita. Agora, para não dizer que o nosso canal é vendido, que só traz opinião que concorda conosco, o Nassif acabou de falar, o Maduro é um problema. Tá? Ele não gosta do Maduro. Ele acha que o Maduro não é um bom presidente para a Venezuela. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Acho que o Maduro é um ótimo presidente. Um ótimo presidente. Mas isso faz parte. Essa divergência aqui, gente, faz parte. Eu achar que o Maduro é bom presidente. O Nassif acabou de falar. Maduro é um problema. O Nassif falou. Quem não ouviu, eu vou repetir. O Maduro é um problema. Falou o Nassif, tá? Isso é divergência democrática, de ideias. Mas não é porque o Nassif acha que o Maduro é um problema que ele vai defender o golpe na Venezuela. Que ele não vai reconhecer a eleição do Maduro. Sabe, gente? Isso é democracia, isso é troca de ideias, gente. É isso que a gente quer aqui no canal e que a gente vai fazer aqui no canal. Tá? Debate raso aqui no canal não vai passar. Não vai passar. Quem vier no chat trazer debate raso vai ser silenciado e vai ser bloqueado. Aqui no canal não tem debate raso, gente. Nem aqui ao vivo na tela, nem no chat. Que haja como um chefe de torcida é demais, gente. Eu não estou falando só de redes sociais, não. Você pega os jornais, tem um determinado fato, então qual é a posição sobre tal fato? Eu não estudo geopolítica, mas tenho que dar uma posição sobre tal fato. O que o outro falou? Falou isso. Então Exato. você cria onda. Exato. Todo mundo palpiteando. Isso aí compromete Lula. A onda, é a onda que vai criando. A onda. E tem gente que entra na onda, né, pessoal? A gente comentou aqui que o ICL entrou na onda, né? O ICL entrou na onda. Mas
não quer dizer que tem que cancelar o ICL. O ICL está trazendo muita coisa boa. Hoje mesmo de manhã, o ICL entrevistou o embaixador do Brasil na Argentina, pessoal. Eu vou recortar essa entrevista e vou trazer aqui para o canal, porque está muito boa. Está muito boa. Então, o ICL continua fazendo algumas coisas boas, embora tenha embarcado na onda que o Nassif falou aqui. É a onda. A onda vai aumentando e tem gente... Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui que o Nassif está falando é importante, ó, pessoal. Mas exigir de um presidente da República que haja como um chefe de torcida é demais, gente. Eu não estou falando só de redes sociais, não. Você pega os jornais, tem um determinado fato, então qual é a posição sobre tal fato? Eu não estudo geopolítica, mas tenho que dar uma posição sobre tal fato. O que o outro falou? Falou isso. Então você cria onda. E todo mundo palpiteando. Isso aí compromete Lula. Lula avalizou o processo político da Venezuela. Quando você pega os personagens que interessam, Biden liga para o Lula para pedir informações sobre as eleições da Venezuela. E ambos reforçam a solicitação para a abertura dos mapas. O Biden. Segundo cara, o candidato da direita na Venezuela, que faz um agradecimento ao Lula por ter pedido os mapas e não endossado o resultado das eleições de um lado e de outro. Pô, é assim que atua, gente. É assim que a diplomacia atua. Você queria o quê? Que o Lula ficasse chefe da torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras? É inacreditável como a banalização da análise pega todos os lados. E daí fica fácil fazer o jogo de um lado ou de outro, né? A Patrícia, nossa repórter, publicou uma reportagem sobre os jornais da América Latina. O Lula endossou a posição do Maduro. Pegaram uma entrevista que ele deu para uma emissora da Globo. Aí que está claro o pensamento dele, tiram do contexto e jogam. Gente, é difícil, viu? A gente precisa de... Nós não estamos falando de... Nós estamos falando daqueles temas mais relevantes, que exigem mais cabeça fria e mais análise. Eu estou publicando agora, eu pedi para a Lourdes publicar aqui, esse conjunto de palpites que deram aí, é impressionante. É impressionante. É o chamado caga-regras. Caga-regra. O que virou a mídia hoje. Bingo. Deus me livre. Eu queria dar uma... Bingo, bingaço, bingão do Nassif aqui, ó. Não quer... Assim, ó, gente, eu nem chego a concordar 100% com o que o Nassif disse aqui, cara. Tá? Eu vou insistir, eu discordo de muita coisa ali que o Nassif falou, não só em relação ao Maduro, a própria posição do Lula. Acho que aqui, eu tô vendo que a Sil Márcia tá colocando aqui efusivamente contra o Lula, dizendo que o Lula está se acovardando. Eu até concordo com isso aí. Eu estou nessa linha também. Eu gostaria que o Lula já tivesse reconhecido a eleição do Maduro no mesmo momento em que China e Rússia, Cuba, Bolívia, países africanos, países da Ásia ali, outros países, Vietnã. Eu queria que o Lula tivesse ao lado desses países que já reconheceram a eleição do Maduro. E se houver fraude, gente, não tem problema nenhum. Se for comprovada a fraude, não tem problema. O Brasil pode, depois de comprovada a fraude, o Brasil pode dizer, olha, houve fraude, mas depois que for comprovada. Não se aliar aos Estados Unidos, que já decretaram que o presidente é o Guaidó 2.0. Os Estados Unidos, gente, já decretaram a vitória do Gonçalves Urrutia, não sei com base em quê. Aliás, eu sei, com base no New York Times, com base nas mentiras, porque não tem... Como é que tu vai dizer que o cara ganhou a eleição, gente? É de um absurdo completo. Então, assim, aplaudir o Nassif pela posição sempre reta, por fazer um ótimo jornalismo. Mesmo quando eu discordo de muitas coisas do Nassif, é um grande jornalista. E não entrou na onda dos palpiteiros que ele está falando aí, ó. Não entrou nesta onda. Tem muita gente do jornalismo progressista que está indo junto com a onda de críticas ao Maduro e não assistem as coisas. Vou insistir, quem do jornalismo brasileiro assistiu o que nós acabamos de assistir aqui ao vivo, esse evento no STF da Venezuela? Quem?